Olá, povo querido do 7º ano. Aqui estamos iniciando mais uma semana de estudo à distância, já a 9ª semana de aula remota. Queremos iniciar essa nossa primeira aula de História fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última aula de História. Então nós teríamos que marcar aí, só lembrando para aqueles que estão um pouco assim desatualizados, essa é a página 17 de atividades. Então nós teríamos que identificar entre cada parêntese desse, de acordo com cada afirmação dos parênteses, se referia-se a Portugal ou ao Reino da Espanha. Letrinha A diz que os navegantes se dirigiram para o oeste do Oceano Atlântico. Quais os navegantes que se dirigiam para o oeste, ou seja, para a sua esquerda? Era o Reino da Espanha, que com a proposta de Cristóvão Colombo buscava chegar no Oriente pelo leste. Letra B. Com as rotas traçadas por esses navegadores, um novo caminho para as Índias foi encontrado, os portugueses. Novo caminho, nova rota, o périplo africano. Letra C. Esses navegadores exploraram os oceanos Atlântico e Índico, também os portugueses. A gente comentou sobre as navegações portuguesas de maneira muito exaustiva. Letra D. O objetivo de traçar uma nova rota para as Índias possibilitou a esses navegadores encontrar o continente americano. O objetivo de traçar uma nova rota para as Índias, também a Espanha. Se dirigiam sempre para o oeste, terminaram encontrando ali o continente americano. O novo mundo, as novas terras, que depois recebeu esse nome, né? De continente americano. Parênteses E, letrinha E. Quando os navegadores chegaram à América pela primeira vez, acreditavam ter alcançado as Índias. Também são os espanhóis. Se dirigiam sempre para o oeste, acabaram encontrando a América, pensavam ter chegado às Índias. Letra F. Parte de seus esforços foi dedicada ao contorno do continente africano para se dirigir ao Oriente. Era a nova rota, conforme mostra a letra B. Então, são os portugueses. Corrigindo, letra A, espanhol, letra E. Vamos colocar o E. Letra B, portugueses, P. Letra C, portugueses, P. Letra D, espanhóis, E. Letra E, espanhóis, E. E por último, letra F, portugueses, P. Confira, não deixe de corrigir o seu livro, os seus exercícios. Segunda pergunta. Por que a expressão pré-colombianos é utilizada para indicar povos como astecas, maias e incas? Também a gente disse na aula passada que essa terminologia, essa denominação pré-colombianos é como se refere, como se chama, ou seja, como se designa, seria melhor essa palavra, como se designam os povos que já viviam aqui na América antes, pré-chegada de Cristóvão Colombo. Então, os povos que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo se dá o nome de pré-colombianos. Terceira perguntinha da página 17 de atividades. As afirmativas a seguir se referem aos astecas, que foi o povo da nossa última aula, e a gente vai continuar falando sobre eles na aula de hoje. Habitava a atual região do México antes da chegada dos europeus, ou dos espanhóis mais especificamente. Após a análise, assinale duas afirmativas corretas. Então você já vê que as duas corretas é a letra A e a letra C. Mas vamos comentar por que a B e a D não estão corretas. Letra B diz que os sacrifícios humanos eram praticados livremente por toda a população. Não. Os sacrifícios não eram praticados livremente por toda a população. A gente procurou tentar deixar isso claro na nossa última videoaula. Eles não eram praticados livremente. Eles eram, como diz a letra C, praticados pelos sacerdotes e rituais religiosos que visavam não livremente, assim, por alimento, mas oferecer, agradar aos deuses. Letra D. Qual o erro da letra D? Os astecas eram monoteístas, não precisa nem continuar lendo. Sabemos, embora vamos entrar nesse fator da religião mais detalhadamente na aula de hoje, mas já dá para supor que se eles ofereciam sacrifícios humanos aos deuses no plural, é porque eles adoravam mais de um deus. Continuando, feita a correção, a gente continua aí na página 36 do seu livro didático, voltando para o livro didático, página 36.
A sociedade asteca, se a gente pudesse voltar lá 500 anos atrás, quando os espanhóis chegaram lá na América Central e desse um passeio lá pelo reino dos astecas, o que a gente iria encontrar? A gente iria encontrar uma sociedade hierarquizada, ou seja, em forma de uma pirâmide social, onde existe um grupo que está no topo, grupos intermediários e grupos que estão ali na base, que servem de sustentação para toda essa estrutura social. Era bem definida, bem hierarquizada, bem dividida. O rei dos astecas chamava-se Tlatoani. Ele, além de chefe do reino, era chefe também do exército, chefe militar. Esse exército formado por camponeses, que também usavam das suas ferramentas para a batalha, serviam também como soldados. A elite abaixo do Tlatoani, do rei, do monarca, do imperador asteca, abaixo dele, estavam ali os guerreiros e sacerdotes, essa era a elite. E esses cargos de guerreiro e sacerdotes eram transferidos hereditariamente. Então, o filho de um guerreiro seria também guerreiro. O filho de um sacerdote, futuramente ao crescer, também seria sacerdote. Na base da população asteca estavam os artesãos e camponeses e também comerciantes, que a gente vai ver na próxima página. Os comerciantes, eles tentavam fazer parte da elite porque tinham dinheiro. Havia ali, eles não se enquadravam, não procuravam ficar na base. E por último, nem contado, estão ali os escravos, que como você já sabe, diferentemente da escravidão na África, esses escravos desses povos antigos eram prisioneiros de guerra, pessoas endividadas, pobres que não conseguiam quitar suas dívidas. Como acontecia também lá na África, antes da chegada dos europeus, que transformou essa forma de escravidão de punição para negócio e comércio. E aí você tem uma ilustração do que seriam comerciantes astecas. Só ilustrando mais um pouquinho essa questão da sociedade, da divisão social, nós temos aqui essa ilustração. Vamos comentar um pouquinho sobre ela. Então tem esse borrão aí à direita porque foi um xerox de um livro que um pouco grosso não conseguiu pegar claramente no scanner, mas dá para a gente compreender. Então você tinha o imperador no topo, né, da hierarquia, eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Ao lado dele, ali um nível um pouco mais abaixo, você tinha os altos funcionários do Estado, né, os guerreiros, e você tinha também os sacerdotes, cuidavam do culto, da educação dos jovens, dos hospitais, tinha lá lugares de tratamento para feridos, pobres, doentes, além de guardar os livros sagrados históricos. Os altos funcionários exerciam elevadas funções militares e civis, guerreiros, como dissemos, não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados à população, parte dos impostos da galera que estava ali na base, artesãos, camponeses, trabalhavam para pagar impostos e sustentar a galera da elite. Os grandes comerciantes e artesãos organizavam-se em corporações e transmitiam a profissão de pai para filho. Por último, os camponeses trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e na construção de canais, os chamados diques, e monumentos. Pagavam impostos e recebiam do governo alimento, vestimenta e educação gratuita. Voltando lá, vamos ler essa janelinha verde aí que nós temos abaixo. Um pouco também sobre a alimentação dos astecas. Perus, patos do mato, milho, feijão, pimenta, abóbora. E essa outra janelinha verde vai nos dar mais algumas informações sobre essa alimentação asteca. A alimentação variava muito de grupo para grupo. Então tinha grupo que tinha certos privilégios alimentares também. Diz assim: como todos os indígenas agricultores do México, os astecas, ao se tornarem sedentários, ao se fixarem, alimentavam-se essencialmente de milho, em cozidos bolos ou pequenos pãezinhos cozidos no vapor, esses pãezinhos chamados de tamalí. Feijão, abóbora, pimenta e tomate. Os grãos de huautli, amaranto e de xian, sálvia, eram usados em mingaus, no México e em torno do lago. Consumiam-se peixes, crustáceos, batráquios e até insetos aquáticos. Não entenda esse México como o México que nós temos atualmente, tá? Esse México que fala é o reino dos astecas, e depois futuramente se tornou o país México. Isso aí é assunto só do 8º ano.
Mas por enquanto a gente está falando desse povo primitivo que habitou a região do México, os astecas. Os peixes e ostras do mar chegavam até o Planalto Central para consumo exclusivo, é claro, das camadas mais elevadas, que comiam peixes e ostras do mar. Os mexicanos, os astecas, podiam também consumir carne de animais domésticos, perus, patos, coelhos, uma espécie de cão sem pelo criado especialmente com essa finalidade, aves, porcos selvagens e cabritos. O povo mesmo, entretanto, os consumia muito raramente essas comidas aí. Pato, peru, coelho, esse tal desse cachorro aí, ave, porco e cabrito. O povo raramente via isso uma vez no final do ano, com fraternização de Natal, Réveillon, coisa do tipo. Comumente os astecas faziam 3 refeições diárias. Pela manhã uma pequena refeição, frugal, muito simples. Uma refeição principal no início da tarde, seguida de uma curta cesta. Olha, essa cesta que está falando aí é aquele cochilo depois do almoço. Que o papai e a mamãe tiram e depois está crescendo a barriga. Quando era possível, uma ligeira ceia à noite. Para a massa da população, o grande povão, a grande refeição principal resumia-se os mais das vezes a bolos de milho, feijão com molho de pimenta e tomate. Os dignatários, galera importante, podiam escolher entre as numerosas especialidades de uma cozinha rica e fortemente condimentada. As cepipes, carnes assadas ou cozidas, tamali, está falando lá em cima, com caramujos, peixes e batatas doces. Só um pouquinho o nível de alimentação de cada grupo aí, das camadas populares e das camadas ricas, a chamada elite. E aí vem agora os comerciantes. Ampliar aqui foi demais. Descendo. Havia outras profissões, construtores, arquitetos, ourives e joalheiros. Entre essas outras profissões, os comerciantes que não tinham, mas queriam ter o mesmo prestígio, já dissemos, dos guerreiros e sacerdotes, que era chamada elite ali. O que os comerciantes vendiam e compravam? Jade, esmeraldas, conchas, cascos de tartaruga, âmbar, não me pergunte o que é isso, peles de jaguar, e forneciam tecidos, joias, ervas medicinais, tintas e etc. Essa ilustração mostra um pouquinho ali o que seria um cenário cotidiano dos astecas. Então você pode perceber aí, conforme diz a legenda ao lado, artesãos que fabricam mapas, tecidos, pedreiros, lá no seu canto superior à direita. Você tem ali pedreiros, pessoas que estão ali extraindo madeira, ainda nativos no seu canto esquerdo aí da imagem, colhendo algodão. Outros estão caçando, talvez lá no fundo, por entre as árvores, a gente pode encontrar algum caçador ali entre os astecas. Um dos deuses, agora vamos entrar na religião dos astecas, vindo da sociedade, a organização social, a divisão social, agora para os cultos dos astecas. Já dissemos, eles eram politeístas, tinha um dos deuses mais importantes aí, o Tlaloc, que não é esse da imagem. Esse da imagem, como você vê na legenda, é o Quetzalcoatl, que era uma mistura de um deus pássaro com serpente. Veja esse parágrafo. Também os astecas acreditavam que os seres humanos haviam sido criados 5 vezes. Nossa, quanto trabalho, hein? E apenas na última criação haviam prosperado, pois se alimentaram de milho. Então parece que o milho tinha bastante importância na alimentação asteca. Segundo a crença asteca, os seres humanos foram formados com a mistura de ossos dos mortos das criações anteriores e de sangue dos deuses. Consideravam o povo do sol, realizavam ao sol e aos deuses, o principal deles lá o Tloak, como a gente viu na Tlaloc, melhor dizendo, na página 37, realizavam sacrifício humano aos deuses. Esses, olha que interessante, essas pessoas sacrificadas geralmente eram prisioneiros de guerra. Porém, tinha pessoas que consideravam uma honra serem sacrificadas para os deuses. E aí? Quem se voluntariaria? Dito isto, nós queremos que vocês respondam e entreguem lá pelo Classroom essas 2 questões da página 38 do livro didático. Então, para casa, primeiro e segundo da página 38 do livro didático. Livro didático, página 38, questões 1 e 2. Amanhã
Nos encontramos pelo Zoom, faremos a correção. Bons estudos, qualquer dúvida, só chamar no privado.